Galerinha, vamos lá para o questionário 13 então? O questionário 13 ele falava o seguinte, olha só. Na função f de x igual a x mais 2, o valor de y para x igual a 3 é... Galerinha, quando a gente fala f de x é igual a x mais 2, nós estamos falando, tá na mesma coisa que se eu dissesse, por exemplo, y é igual a x mais 2. f de x igual a x mais 2 e y é igual a x mais 2 representam a mesma informação. Por quê? Porque o y existe em função do valor de x. Então, quando você coloca em função de x, você está dizendo y. Né? O y ele é calculado em função de x, porque o y depende do x. O y é a variável dependente, tá? E o x é a variável independente. Então, em função do x, tá? Eu vou calcular o y. Se ele fala para eu calcular o y para x igual a 3, então vai ser em função do x sendo igual a 3. Então, aqui no lugar onde eu tenho o x, eu coloquei o 3. Então, em função do x ser igual a 3, eu vou calcular o valor de y. O que isso significa? Aqui no lugar do x, eu vou pôr o 3. Então, se a função era x mais 2, vai ficar 3 mais 2. Então, eu tenho que 3 mais 2 igual a 5. Então, eu tenho aqui como resposta correta a alternativa D. Tá? Então, f de x e y é a mesma coisa, porque o y existe em função de um valor de x. O y depende do x. Se ele falava que o x era 3, onde tinha x eu coloquei 3. Em função do x valendo 3, eu vou calcular o y. No lugar do x eu coloquei o 3 e cheguei que o y é igual a 5. Beleza, galerinha? Vamos carregar o 4 então? Carrega o 4, vamos lá. É nóis, carrega o 4, vamos lá.